Então, o irmão perguntou ali para mim, eu vou retomar só isso aqui rapidinho, sobre a parábola do juiz iníquo, onde, em Lucas capítulo 18, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, fala sobre alguém que é importunado, um juiz que é importunado por uma viúva, e que resolve atender o pedido dela, não porque ele é um homem piedoso, nem porque ele é um homem que entende a necessidade daquela mulher, mas porque ela o importuna o tempo inteiro. E ali a lição é uma, o dever de orar sem cessar. E Jesus vai, Lucas 18, verso 1, eu já tinha citado, né? Ele já aponta essa verdade sobre o dever de orar sem nunca esmorecer. Então, já está indicado ali. O terceiro ponto agora acerca da interpretação das parábolas é que você deve observar o texto, o contexto histórico, o pano de fundo, pois os detalhes culturais podem lançar importante luz no significado da parábola. Nós não podemos esquecer que as parábolas são retiradas dos quadros comuns do cotidiano, mas não é do nosso. É do cotidiano do ouvinte original, que é o ouvinte da época. E isso varia, né? No caso das parábolas de Jesus, todas são daquela mesma época, mas no caso de tantas outras parábolas, a gente deve, como regra de interpretação, compreender o contexto daquele momento. São histórias passíveis no dia a dia das pessoas, ou possíveis, né? Por isso, conhecer alguns detalhes culturais, sociais da época pode nos ajudar muito. Portanto, primeiro, procure identificar o auditório original. Então, sobre observar o contexto histórico, o pano de fundo, procure identificar o auditório original. Quem é que estava ouvindo naquele momento? Para quem estava sendo proferida aquela parábola? Conhecer para quem, a que tipo de pessoa Jesus está contando a parábola, ajuda a melhor compreendermos a mensagem. Então, por exemplo, Lucas 10, 25 ao 37. Eu estou retomando agora um raciocínio lá de trás, a chamada parábola do samaritano. Esse texto narra a história, vê se tem o texto aí, por favor, Mateus. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, vocês conhecem, mas a gente lê, né? E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Bom, e o restante da parábola a gente sabe, né? Chegou, atou, limpou seus ferimentos, atou-lhe e tudo mais. Esse texto narra a história de um homem, um fariseu, intérprete da lei, que quer pôr Jesus à prova. Ele fez uma pergunta a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? O homem responde: amarás o Senhor teu Deus e amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, é curto e direto, e ele diz: faz isto e viverás. Mas o homem não se dá por vencido e pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa parábola. Qual é o auditório original dessa parábola? É um intérprete da lei. Então é evidente que a história possui seus pontos de referência em relação a esse homem e a sua pergunta com relação ao reino. Quais são os pontos de referência? Então são 3 pontos: o homem deixado na estrada, a atitude dos religiosos, a atitude do samaritano. São esses os pontos de referência. Agora, você possivelmente já ouviu uma alegorização dessa parábola, né? Pegando
que o homem descia de Jerusalém a Jericó, Jerusalém é tal lugar, Jericó é tal lugar, o caminho significa aquilo, o homem estava descendo e não subindo. E aí começa-se a ideia de descendo de Jerusalém a Jericó apenas porque Jerusalém é a cidade que está no alto, né? Bom, então, observe como esses pontos de referência se relacionam com esse auditório original. Os dois religiosos que passaram ao largo, eram de ordens religiosas que se colocavam em oposição aos fariseus e rabinos, que eram intérpretes da lei. Então, quem faz a pergunta a Jesus? É um intérprete da lei. Quando Jesus conta para aquele homem aquela parábola, dizendo que, para demonstrar a ele essa realidade de quem é o próximo, Jesus diz assim: então desce um sacerdote. Bom, sacerdotes, geralmente, via de regra, eles eram vinculados à seita dos saduceus. Então, tinham pontos teológicos bem divergentes, às vezes, dos fariseus. Então, Jesus diz assim, olha, primeiro desceu um sacerdote, passou de largo, e esse homem que está ouvindo, que é um intérprete da lei, diz assim, não vale nada. Era de se esperar de um desses aí, que não crê nem em ressurreição, né? Nem em anjos, nem em ressurreição, os saduceus. Então, era de se esperar que ele já passasse, até porque a lei dizia que o sacerdote não podia tocar em corpo de morto, e por aí vai. O homem está meio morto, não se sabe se está morto, se está vivo, ele passa de largo. Bom, do ponto de vista dessa questão religiosa, a pessoa seguinte a passar é o levita. Embora os sacerdotes fossem de ordem levítica, nem todo levita era sacerdote. Então, os sacerdotes eram aaronitas, né, descendentes de Arão, os levitas eram coatitas, gersonitas ou meraritas, então descendentes dessas famílias. Então, eles ali, Jesus está contando a história, passou o sacerdote, não fez nada. Passou o levita, não fez nada. Quem será o terceiro grupo de pessoas a passar para fazer um bem por esse cara? Porque esse intérprete da lei já está entendendo, ele já está sacando onde Jesus quer chegar com essa história. Passou o sacerdote, não fez nada. Se ele vai falar que o meu próximo, porque aí ele faz uma pergunta já sabendo a resposta, né? Mas se ele vai falar que o meu próximo é alguém a quem eu posso fazer o bem, ele já disse que o sacerdote passou de largo, não fez nada, o levita passou de largo, não fez nada. Quem ele vai dizer agora? Será um intérprete da lei, que vai passar, porque do ponto de vista da religiosidade seria esse, né? Desse viés religioso, é o intérprete da lei que vai passar e vai fazer o benefício. E aí ele vai ensinar para mim que o meu próximo é essa pessoa, mas ele terá de dar a mão à palmatória de que fomos nós que fizemos o bem. Só que Jesus pinta o quadro absurdamente feio para o cara, porque Jesus bota na sequência a pessoa mais improvável na cabeça do judeu e do fariseu, descendente dos Hassidim, que era o samaritano. Quem é que passa e faz o benefício? O samaritano. O cara, eu fico imaginando esse intérprete da lei, por dentro ele está borbulhando igual café. Porque se esperava que ele fosse o homem a fazer os atos de misericórdia, porque do ponto de vista da lei de Deus, são esses os homens piedosos. A beneficência aos mais pobres, aos necessitados, aos que estavam em situação de miséria ou de desamparo total, era requerida desses religiosos. Como é que um samaritano, que era considerado pelos judeus como um povo imundo, impuro cerimonialmente, eles eram piores, na concepção do judeu, eles eram piores do que os gentios, porque eles eram fruto de miscigenação de 4 a 5 séculos, 6 séculos, 7 séculos antes de Cristo. Quando Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, e lá pelo ano 720
o Império Assírio dominou o Reino do Norte, cuja capital era Samaria nessa época, ali eles criaram a Assíria tinha uma política de dominação chamada caldeamento sucessivo, onde o povo era levado para várias partes do mundo que tinham sido conquistados pelos assírios, e muita gente de várias partes do mundo era trazida para habitar ali. Então, isso fez com que em Samaria, ou seja, no Reino do Norte, surgisse um povo miscigenado, mestiço. Era pior do que o gentio, porque para eles eram impuros, eram imundos. Eram judeus que haviam se casado com gregos, com os de Ava, de Cuta, de Sefarvaim, como diz lá no texto antigo. E aí aquele povo tornou-se ainda hostil ao pessoal de Judá, quando da reconstrução da cidade, do templo e dos muros da cidade, né, na primeira vinda de Zorobabel, e depois com Esdras e Neemias. Lembra que os samaritanos, Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e aquele pessoal de Samaria tentou o tempo inteiro dizer para eles: olha, vai dar errado, vocês estão tentando reconstruir a cidade, isso tudo vai dar errado. Eles se tornaram, isso na história criou um cisma chamado cisma samaritano. Esse cisma samaritano, então, ele se acirra lá pelo final do tempo do Antigo Testamento, com Esdras e Neemias, em 430 a.C. Então, ele é acirrado 400 anos antes de Cristo. Quando João relata lá no seu Evangelho, João capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, lembra que a mulher samaritana, ela se surpreende quando Jesus conversa, pede água para ela, e ela diz assim: como, sendo tu homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, você vê o preconceito de gênero, mas o preconceito étnico, racial. Como é que você, judeu, pede beber a mim? Eu sou samaritana. E aí João, no Evangelho de João, consta lá: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por quê? Por causa do cisma samaritano. O judeu achava que o samaritano era mestiço, miscigenado. Era povo misturado, era pior do que porco, que era um animal imundo. E os samaritanos eram assim considerados imundos, impuros cerimonialmente. E aí, de tal maneira que quando a gente estuda lá um pouquinho dos hábitos antigos, um judeu não tomava no mesmo copo que um samaritano bebia, não comia no mesmo prato que um comia, alguns recusavam ficar debaixo do mesmo teto, por considerá-los piores do que os povos gentios. Então você imagina a cor desse quadro que Jesus pintou para o cara, para dizer que quem vai fazer o benefício é esse, não, essa peste não, né? Do tipo isso, essa peste não. O samaritano não é possível, esse cara não é de Deus não. Se fosse de Deus, ele não ensinava um negócio desse. Logo o samaritano não. Então, ele mostra que a pessoa mais improvável, que tinha maior barreira cultural, era a pessoa, talvez isso aqui funcionasse, né, se a gente estivesse na fronteira Brasil-Argentina, né? Passou um irmãozinho, tal, passou um irmão argentino. Tem algum argentino aqui? Hã? Tem não? Não tem nada contra argentino, não, é porque o pessoal diz que tem, né? Por causa do futebol, né? Mas é isso aí. Então, o que esse homem pensava com certeza era que Jesus iria, após esses dois tipos de pessoas, iria colocar alguém como ele. Agora, você só entende a gravidade daquilo que Jesus e a severidade dessa parábola à medida em que você conhece esses dados históricos e culturais. Ele empresta ao texto uma força muito maior, porque aí você vai parar para entender que Jesus está dizendo que a pessoa que tinha tudo para ser a sua inimiga vai ser aquela que vai fazer a assistência. E quem pareceu que foi o próximo? Foi aquela pessoa que você odeia ou que deveria odiar você. Então,
o significado disso ao final da parábola tem um peso muito maior. Porque não é simplesmente, se a gente pudesse fazer uma aplicação aqui agora, não seria simplesmente contar isso aqui e dizer para você, portanto, você deve amar quem está perto de você, irmão. Poxa, não vai ser difícil, né? Tantos casais aqui, mãe e filho, marido e esposa, maridos e esposas, amigos, irmãos. E você diz assim, tem que amar o meu irmão, com toda dificuldade, né? Aquela história, né? É uma arca de Noé, a igreja. Né? A gente tem essa dificuldade e tal, mas eu tenho que amar, eu olho para ele, eu vejo no domingo, ele está sempre comigo aqui, ele é parente do meu irmão, é parente do meu sobrinho, ele que me trouxe à igreja. Mas pensa na pessoa que mais faz mal a você hoje. É essa pessoa aí. A aplicação é para ela. Talvez tenha alguém aí que está entalado aqui, até hoje. E a essa pessoa você deve demonstrar o seu amor. É esse o seu próximo, inclusive ele. E talvez principalmente ele. Aí perde a graça, né, irmãos? A brincadeira fica sem graça. Porque pensa naquele cara, aquele vizinho que não deixa você dormir. Pensa naquele chefe, ou naquele funcionário que você não sabe mais o que faz com ele. Ele quebra tudo. Né? E você não sabe mais o que fazer. Aquela pessoa que é algoz da sua vida. Porque a gente não deve pensar que tem demandas que são fáceis de ser realizadas. Todas as demandas do reino que Jesus apresenta para nós são difíceis. Nossa natureza é ruim, irmãos, ela é caída. Nós não queremos o bem. Nós não queremos o amor, embora a gente diga assim, eu amo minha esposa, é verdade. Tanto é que a gente já tem quase 30 anos de casados, já tem netinho de 5 anos. Uma graça. Mas as nossas esposas são as pessoas que conhecem o melhor nosso e o pior também. As pessoas mais próximas de nós experimentam o que nós temos de melhor e o que nós temos de pior. Porque quando a gente fica ferido, são os nossos maiores inimigos. Não foi à toa que Jesus disse, assim, os seus inimigos serão os de sua própria casa. O evangelho, muitas vezes, quando vem, ainda cria essas rupturas dentro de casa, não é? Você vai entregar a sua vida a Jesus. Você vai fazer isso. É muito bonito ser pastor, que não seja meu filho. Tinha os irmãos lá na igreja. O perigo de gravar esses negócios é esse, né? A gente falar assim. E dizia, faz algumas edições, né? Vai para o Japão, qualquer coisa. E o pessoal achava maravilhoso, né? Coisa linda, né? A pessoa entregar a vida para servir a obra de Jesus, maravilhosa. Aí quando sentiu o aperto do filho, o filho disse assim, não, eu quero ir para o seminário estudar e tal, não sei o quê. Uma pessoa conhecida. Não, poxa, não precisa disso tudo. Não, meu filho, você não precisa disso tudo. Então, quando o intérprete da lei esperava que Jesus dissesse que o terceiro homem a passar foi um intérprete da lei, Jesus disse que foram samaritanos. Eles odiavam os samaritanos, tinham total aversão por essa gente. Mas isso é preciso, para isso a gente precisa identificar o auditório original, era o doutor da lei, e os elementos históricos e o contexto histórico, cultural, é importante, porque está atrelado àquele homem. Certamente, Jesus teria contado essa parábola de outra maneira se fosse para outra pessoa. Então é preciso compreender isso, tá, irmãos? Bom, outro ponto. Tome a história enquanto história, tá? Não podemos esquecer que as parábolas não fogem ao plano possível. Elas são histórias com H, não são histórias com E. Então, não são fábulas, não são coisas fictícias, né? Fabulosas. Né? São histórias, muitas vezes, fictícias, mas não fantasiosas. Ou seja, elas são possíveis. Não necessariamente estavam acontecendo naquele momento, ou
tiveram pessoas específicas que as fizeram, mas que qualquer pessoa podia fazer. Então, embora seja uma história contada naquele momento, não é uma fábula, tá? Elas são retiradas das imagens do cotidiano. São retratos de fatos e situações possíveis em qualquer cidade, rua, casa ou campo da época. Algumas vezes, tomar a história isoladamente, enquanto um quadro possível da situação social, familiar, profissional, etc., pode ser uma ótima visão de interpretação e aplicação a tantas outras situações similares do nosso cotidiano. Então, na verdade, não é uma interpretação da parábola com relação às verdades espirituais que ela ilustra, mas uma aplicação da história enquanto possível, com seus conceitos éticos, morais e tensões psicológicas, como projeção para a nossa realidade atual. É fazermos uma parábola da parábola ou uma alegoria da história. Então, é preciso tomar a história enquanto história. Quando Jesus contou, por exemplo, sobre o filho pródigo, tá? Tomemos o exemplo do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma história que Jesus contou ali naquela hora. Digamos assim, que ele tem inventado na hora, mas completamente possível de ter acontecido e provavelmente até acontecido na vida de alguém em algum momento. Nada mitológico, nada fantasioso. Um homem que da época tinha 2 filhos, cujo filho mais novo pede a sua parte na herança, perde tudo. Você já viu essa história. Essa talvez seja a história da sua vida e de muitos dos ouvintes da época. Até que cai em si. E por uma aplicação, e aí vou abrir um parêntese, algumas aplicações podem ser feitas ao texto, ou seja, contextualizando as verdades obtidas no texto com o ouvinte. Então, a gente pode fazer algumas aplicações, elas podem ser diversas, mas a interpretação ela é sempre única. Entenda isso. Um texto, ele tem uma interpretação. Ele não tem várias interpretações. Você já ouviu isso, infelizmente. Você já ouviu assim, não, porque eu interpreto esse texto desse jeito. A interpretação do texto não deve estar sujeita a você e a mim. Ela deve ser uma única só. E a gente deve ter a capacidade de, lendo o texto, interpretá-lo. Agora, a partir da sua interpretação, quais são as possibilidades de verdades aplicáveis àquela história? Então, a aplicação ela é livre. E, na verdade, é isso que difere uma aula de uma pregação. É a capacidade que você tem de ler um texto, compreender, explicar o texto e aplicar. Então, quando você faz a aplicação, é quando aquela história daquele homem que estava 2000 anos atrás tem a ver com você. Porque senão, às vezes, fica só no pregador que tem muito conhecimento, só que ele fica 2000 anos atrás, e você está sentado aqui em 2019 perguntando o que isso tem a ver comigo. Você saiu daqui sabendo de tudo isso, né? Que os samaritanos tiveram problemas com os judeus, que eles foram deportados para várias partes do mundo, que foi gente trazida, que fizeram um culto misto e tudo mais. Aí você sai daí, mas o que isso tem a ver comigo? A aplicação é que dá a pedra de toque. Hoje, por exemplo, você já vai sair daqui incomodado. Você está até agora pensando nessa pessoa aí. E eu estou lembrando você o tempo todo desse negócio. Então, vamos tomar, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei... o homem tem 2 filhos. Volta aí para mim, Mateus. Vamos tomar o texto de Lucas 15, de 11 a 32, parábola do filho pródigo. Então, vamos avançar um pouquinho ali com isso. Ali, Jesus conta uma história possível de acontecer em qualquer família da época, então você tem nessa história uma espécie de retrato possível da vida familiar. Isso, por si só, já traz sua identificação e lição. Se nos preocupamos com a história enquanto história, o que percebemos nessa família? Então, a gente vai ver alguns aspectos. O homem tem 2 filhos, mas de comportamento completamente diferente um do outro. Possível de realidade. Um dos filhos quer o dinheiro, quer pôr o pé na estrada e ver no que a vida vai dar.
uma intriga familiar, um irmão que não aceita o outro irmão, um filho que se sente menos amado, rejeitado, age estranho, é desconfiado e caladão, não se deixa amar. Porque aqui, e depois a gente vai fazer um exercíciozinho nessa parábola, você vê que Jesus vai atingir uma série de pessoas, perdidos, que estavam fora de casa, perdidos que estavam dentro de casa. Lembra que a parábola faz alusão aos dois filhos, um que resolve sair e se distanciar do pai e da vida, e chega lá, descobre que deu com os burros na água, como dizia meu pai, e volta para casa, mas um que está perdido dentro de casa, o coração embotado, endurecido, não consegue ver a beleza na relação com o pai e o amor, experimentar o seu amor. E Jesus faz ênfase de ambos. Quem está ali? Isso está dentro de um contexto ainda maior, porque naquela parábola, essa é a terceira parábola de uma série de 3 parábolas que falam da alegria de se achar coisa perdida. Lembra que Jesus está falando para pecadores e se alegrando com o fato deles aceitarem a mensagem do reino, e os fariseus estão ali durões, porque aquilo não deveria ser feito, e Jesus então conta 3 parábolas acerca de coisas que estavam perdidas e achadas, demonstrando a alegria de Deus naquilo que é achado, porque estava perdido. Né? O primeiro é o pastor que tem 100 ovelhas, e uma se perde, e ele vai lá, achando-a perdida, lança sobre as suas costas e volta, e se alegra com seus amigos. A mulher que tem uma dracma perdida, que varre a casa insistentemente, acende a luz para encontrar, e encontrando o que estava perdido, e o filho perdido. Então, um pai que perdoa, recebe o filho em casa de volta, depois que ele quebrou a cara na vida. Todos esses são pontos da história, enquanto história, que não possuem, por assim dizer, necessariamente uma relação com as verdades espirituais que o texto quer ilustrar como um todo, porque são adornos. Mas uma vez, porque qual é o princípio? O princípio é a alegria de Deus no pecador que se arrepende, está perdido e se encontra, e Deus se alegra, e com ele os anjos. Começa o texto dizendo isso, né? Mais uma vez explorados como relatos possíveis da vida, considerando o seu contexto cultural, podem se tornar uma interpretação do texto profundamente aplicada à nossa realidade. Então, nesse texto, olhando a história como tal, você pode falar em vários temas associados à vida familiar. Então, eu me lembro, eu tenho no meu computador uma série de mensagens, por isso que é tão rico, uma série de mensagens sobre a parábola do samaritano, pelo pastor Exaltino Gomes Pereira Filho, Exaltino Gomes Coelho Filho. Ele foi pastor e teólogo batista, pastor da última igreja, se não me engano, que ele pastoreou, a Igreja Batista do Cambuí, um homem assim, escritor de muitos livros, e uma série de mensagens sobre o filho pródigo, várias mensagens, onde ele enfatiza cada uma dessas possibilidades, sempre respeitando a verdade central do texto, mas entendendo que verdades adjacentes estão ali nos elementos, né? Sem forçar a barra e sem criar alegorias ou fantasias. Então, por exemplo, ele tem uma série de mensagens. Uma das mensagens, o título é Roteiro de um Insensato, onde ele fala quais são os passos que um insensato toma na vida para conseguir destruir toda a sua vida. E ele fala do filho que sai de casa, né? O insensato, ele pensa que pode viver bem longe da casa do pai. O insensato, ele começa a explorar essas verdades do texto. Ele fala do pai amoroso, ele fala de uma outra mensagem ali dentro, falando sobre o filho que ficou em casa, que tem a ver com os fariseus, né, que eram religiosos, que estavam próximos das questões do reino, mas eles mesmos não entravam, não deixavam as pessoas entrar, que Jesus os acusou disso várias vezes, e ele tem essa mensagem, perdido na casa do pai. Uma outra chamada obediência inútil. Então, coisas que a gente pode explorar com cuidado. Outro aspecto
3.3, procure conhecer detalhes culturais da época. Então, algumas expressões, situações que as parábolas relatam só podem ser compreendidas uma vez conhecida a cultura da época, isso por duas razões. Deixa eu achar agora as duas razões. Estão aí? Não. Eu não botei. Algumas expressões têm interpretação simbólica nas parábolas. Frequentemente, as parábolas trabalham com figuras culturais que possuem associações bem definidas no que diz respeito às verdades espirituais que querem ilustrar. Então, por exemplo, colheita, casamento, vinho eram símbolos judaicos do fim dos tempos. Então, isso já tinha um sentido. Você tem literatura apocalíptica no Antigo Testamento. Desde os tempos antigos já há literatura apocalíptica, cujo sentido dessas expressões faziam alusão às coisas do fim, colheita, casamento, né? Não é à toa que Jesus diz assim, né? Quando chegar o final da colheita, ele vai fazer o quê entre o joio e o trigo? Lembra das parábolas do reino? O reino de Deus é semelhante a um homem que sai para pescar e, pescando, ele puxa a rede e traz toda uma sorte de peixes. E depois separa. Falando sobre o final. O joio e o trigo, que no final são separados. Por quê? Porque você não consegue tirar o joio sem matar o trigo antes do tempo. Estão falando das coisas do fim. E também porque algumas expressões e situações dizem respeito somente à cultura da época. Por exemplo, candeias, que é a lamparina, né? Para se apagar uma candeia, colocavam-na debaixo de uma cesta. Acendê-la e colocá-la debaixo do alqueire significava acendê-la e em seguida apagá-la. Então Jesus diz assim, ninguém acende uma candeia para colocar debaixo ou da mesa ou apagar, mas para colocá-la no velador, não é? Então, resplandeça assim, dessa forma também as vossas obras diante dos homens, ou seja, foi feito para iluminar, então iluminem. Para se compreender a parábola da semeadura, é preciso compreender como era feito na época de Jesus. Para compreendermos a parábola das 10 virgens, precisamos saber qual era o valor do azeite para a noiva naquela cultura. Então, são coisas que a gente deve estudar dentro do texto bíblico. E, por fim, em quarto lugar, não se faz doutrina de parábolas. Então, isso aqui talvez seja uma das principais informações. Não se esqueça de que as parábolas, assim como as demais figuras de linguagem, servem para ilustrar e tornar claras as doutrinas e não para produzi-las. Então, a parábola sempre vem como um adjuvante. Ela está ali para estar junto e fortalecer ou estabelecer uma doutrina que está sendo ensinada, não para fazer. E com essa ideia de fazer, é que as pessoas, às vezes, se escangalham aí, no meio do caminho, porque pega a parábola para criar uma doutrina. E não é isso. Ela ilustra uma doutrina que está sendo ensinada. Tá? Então, são aspectos assim, resumidamente. Qual exercício que a gente deve fazer para estudar uma parábola, interpretar e aplicar? De forma resumida, a gente deve fazer algumas perguntas para o texto. Então, para quem a parábola foi contada? Então, uma pergunta que você deve fazer. Quando você lê aquele texto, você pergunta, para quem foi contada essa parábola? Qual foi o contexto em que ela foi falada, né? Por que ela foi contada? Então, ainda tem a ver com o contexto, que às vezes está ali, não está dizendo para quem, mas está dizendo por que ela foi iniciada. Existe algum ponto culminante nessa parábola? Qual é esse ponto? Identifique. Qual é a moral da parábola? Se você não conseguir fazer com maestria, com correção, fazer de forma corretinha a interpretação da parábola como um todo, qual é a verdade central ali ilustrada? Você não vai errar. Se você descobrir a verdade central e você não conseguir pegar as nuances periféricas, não tem problema, você já foi direto ao ponto.
É melhor fazer isso do que arriscar falar uma grande bobagem. Ou entender, né? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Qual interpretação é dada? Quem falou? Jesus falou, explicou. Por quê que ele foi? Porque muitas são simples a beça. Você lê um pouquinho mais, é só a gente deixar aquela preguicinha de lado e ler o texto um pouquinho mais, você descobre já que, foi por causa disso. Foi para ilustrar isso aqui. Foi para falar essa verdade. Pronto. Você matou o negócio. Porque, presta atenção, vou retomar aqui a pergunta a primeira pergunta foi de quem? Foi do Francisco. Embora, né, num certo sentido, a parábola fazia essa distinção das pessoas de coração duro. Agora, via de regra, quem entendia, Francisco, eram as pessoas mais simples. E eram os religiosos e fariseus da época que tinham o coração fechado para aquelas verdades do reino. Então, a parábola ela era feita para simplificar e para auxiliar. Tá bom? Bom, para a gente caminhar um pouquinho para o final aqui, para a gente fazer um exercício. Há cerca de 41 parábolas proferidas por Jesus, descritas nos evangelhos sinóticos do Novo Testamento. 41. 41 parábolas proferidas. Referência a parábolas, mais de 50. Conforme veremos abaixo. Agora, levando em conta outros autores, essa lista varia de 25 a 70, porque alguns dizem que há uma parábola dentro da parábola. Então, só para vocês terem ideia, olha só, os dois alicerces. Remendo novo em veste velha, vinho novo em odres velhos, os dois devedores, o espírito imundo, o semeador, o samaritano, a semente que cresce, o amigo importuno, o joio, o rico insensato, a figueira estéril, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido. Olha só sobre essa aqui do fermento. Por que é importante você observar os eventos? Porque que estão ali. Muitas vezes você já ouviu assim, fermento, irmão, fermento na Bíblia fala sobre o pecado, coisa que azeda, não é? Então, fermento na Bíblia é o pecado. É sempre sobre o pecado? Não. Nessa parábola, o fermento é positivo, o reino de Deus é como a massa levedada. O que acontece com a massa fermentada? Ela cresce, e aqui o fermento tem outro sentido. Então, esse negócio de também generalizar, o mar na Bíblia quer dizer o mundo, nem sempre. O fermento na Bíblia sempre quer dizer o pecado, nem sempre. Tá? Tesouro escondido, a pérola de grande valor, a rede de pesca, o convidado importuno, a grande ceia, a torre, o rei em preparativo de guerra, a ovelha perdida, o servo sem misericórdia, a dracma perdida, os trabalhadores na vinha, o filho pródigo, o mordomo desonesto, o rico e o Lázaro, o lavrador e seu servo, a viúva e o juiz iníquo. O fariseu, o pessoal até usa isso aqui para dizer que Jesus era contra o futebol, né? Porque disseram que Jesus falou para parar a bola, né, lançar a rede, tirar a trave e ainda disse que o juiz era iníquo. Então falam que Jesus era totalmente contra o futebol. Como meu negócio é vôlei, está tudo certo. O fariseu, o publicano, os dois filhos, os lavradores maus, a festa de casamento, a figueira florescente, os servos vigilantes, o dono de casa e o ladrão, o mordomo sábio, as 10 virgens, os talentos, as ovelhas e os bodes. Então, poderíamos dizer que, com tudo que nós vimos até agora, já tratamos de responder a pergunta qual a função objetiva da parábola. Mas por que Cristo usou esse método? Então, podemos concluir isso com duas posições. Fazendo uso da parábola, Jesus procurou confiar as verdades espirituais do seu reino ao entendimento e ao coração dos homens. O objetivo do mestre era conquistar os homens, e a parábola era o melhor método disponível para isso. Não é à toa que tem tanta. Não despreze, isso é riquíssimo no Novo Testamento, nos Evangelhos. E Jesus adotou tal método a fim de convencer aqueles e condenar esses, porque, via de regra, a parábola sempre fazia essa separação. Desta forma, o mestre alcançava êxito nesse sentido quando lançava seu ensino no ar.
esperando que este se enquadrasse onde deveria. A carapuça caía em determinada cabeça, devido à diversidade de caráter, nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes. Para terminar, eu queria fazer com você um exercício. Pega a sua Bíblia, se você tiver com uma, pode ser no celular, e abre comigo nessa parábola contada por Jesus. E aqui, irmãos, eu vou fazer um pedido para vocês, tá? Para os irmãos mais avançados na fé e no conhecimento, eu vou pedir que vocês tenham mais paciência com os irmãos que ainda não pegaram toda a matéria da vida teológica. Porque é uma... Isso, joia. Vamos pegar esse texto. Lucas 17, do 7 a 10. Vamos pegar uma parábola só para a gente fazer um exercício aqui rápido. Vamos ver se vocês ficaram craques. Eu tive que condensar muita coisa, né? Então aí fica mais difícil da gente conseguir falar tudo. Então diz assim: quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando... Vou ler por aqui, né? Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepara-me o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Beleza? Fala de que essa parábola? Uma palavra, resuma para mim essa parábola. Podemos fazer o melhor, mas é a nossa obrigação. Oh, gostei. Obediência. A parábola fala sobre isso, irmãos. Obediência. Porque a história é a seguinte, vamos entender. Jesus conta essa parábola dizendo assim: qual homem que vindo do campo diz para o seu funcionário... Eu estou aqui pegando leve porque hoje em dia a gente tem funcionário, né? Naquela época era escravo. E o escravo tinha menos direitos, digamos assim, do que o funcionário, né? Mais ou menos, né? Mas vamos dizer que seja... Vamos tentar fazer, de forma eufemística aqui, diminuir um pouquinho a força da parábola. Vamos usar o funcionário de hoje. Qual de vós, tendo um empregado, um funcionário, voltando do campo, trabalha na sua casa, você diz para ele assim: vai lá, toma seu banho, vai comer, vai cuidar da sua vida. Tem tanto patrão bom que faz isso, né? Vai lá, está cansado, né? Pode ir. Mas que antes não diga assim. Pelo contrário, você faz favor, ajeita as coisas aí, prepara a comida, prepara a mesa, arruma tudo, e depois que eu comer, você está liberado. Aí você vai dormir, você vai comer, faz o que você quiser. E depois de fazer tudo isso, ele vai agradecer ao seu funcionário. Esse cara recebe salário, estou minimizando a força. Esse cara recebe salário para fazer isso. Você vai chegar para ele e dizer: poxa, muito obrigado, meu irmão. Poxa, você é tão bom. Tão bom, ele recebe todo mês aquele dinheiro para fazer aquele negócio, gente. Então você vai agradecer a ele? Bom, os ouvintes dizem: é claro que não. Ele é um escravo.
ele vive para aquilo. A função do seu patrão é sustentar a sua vida, dar comida, abrigo, etc. Agora, tendo feito isso, ele vai agradecer ao cara pelo que o cara fez? De forma nenhuma. Essa é a resposta na mente dos ouvintes. E aí Jesus diz, então, muito bem, quando vocês fizerem o que for mandado a vocês, digam apenas para vocês o seguinte, somos servos inúteis, a gente não presta para nada, só fez o que tinha que fazer mesmo. Né? É a nossa obrigação, não fiz nada mais, nada menos que obrigação. Beleza? Só fiz o ordinário. Tá bom? Sobre obediência, não é? A quê? A quê? Percebe que pegar a parábola isolada do seu contexto vai te levar, se com uma certa capacidade, a um entendimento isolado, parco. Até é passível de se fazer algumas aplicações, por inferência. Irmão, a gente é servo de Deus. Deus é o Senhor de tudo. O que Ele mandar, a gente tem que fazer. Não é isso? Então, você tomou por inferência. Mas o texto está preso a uma circunstância. Qual? Vamos lá? Caramba, você falou uma palavra tão difícil. Rapaz, que palavra difícil. Lá no capítulo 17, deixa eu ver aqui. Capítulo 17, no início, diz como? Bota aí para a gente, Mateus. Assim também vocês, 17, verso 1, Mateus. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, inevitável que venham escândalos, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecerem. Continua. Pode avançar. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pescar, que tem um contexto, a pecar. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Qual é o contexto? Cuidado, irmãos. O escândalo aqui é o não perdoar. Se ele fizer alguma coisa contra você e se arrepender, perdoa. Avança, Mateus. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Vai, Mateus. Mas os apóstolos disseram o que para Jesus? Ah, Senhor! Eles disseram o que a gente diz, irmãos. Ah, Senhor! Aumenta a minha fé. O que eles fizeram? Eles espiritualizaram. Não é isso? Deus, esse cara, se o Senhor soubesse o que essa pessoa fez a mim, o Senhor não falaria isso. Eu estou profundamente magoado. Eu dediquei a minha vida a essa pessoa, o Senhor não sabe do que está falando. Se o Senhor soubesse da minha história, o Senhor não falaria isso. Para eu perdoar essa pessoa, eu preciso ter muita fé, eu preciso que o Senhor aumente muito a minha fé, porque do contrário, eu não sou capaz. Aí Jesus respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa moreira, arranca-se, plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Calma, Mateus. Aí Jesus falou o que para eles? Querido,
Se você tiver uma fé do tamanho da menor das sementes, você vai fazer grandes coisas. Qual é o contexto, Lucas 17? O que esses caras já tinham vivido com Jesus? Já tinham visto muitos sinais e já tinham feito muitos sinais junto com Jesus. Problema deles, então, Jesus está dizendo o seguinte, papo de vocês de fé, vocês já fizeram um monte de coisa aí com um grãozinho de mostarda. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, já andaram no mar, sobre o mar, vocês já pintaram o 7, né? Se vocês tiverem fé como um grãozinho de mostarda, vocês vão fazer grandes coisas. Verso 7. Começa uma parábola que tem a ver a mesma coisa que você comer um pedaço de chuchu e tomar um gole de Coca-Cola. Nada. Porque quando você pega essa parábola, diz, o que isso tem a ver com o resto da história? Agora tem. Porque essa parábola que não tem nada a ver, Jesus diz assim, vocês querem espiritualizar? Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um cara, tinha um escravo, saiu para pescar e para caçar. Quando ele voltou, estava cansado. E vocês acham que ele falou para o escravo dele, vai lá, toma seu banho, vai dormir, você está cansado? De jeito nenhum, o cara é escravo. Antes o que ele fez? Ele mandou botar a mesa e cuidar das suas coisas. E depois que ele comeu e se fartou, porque ele é o senhor, o outro é o escravo, ele disse para o cara, agora você pode ir descansar e cuidar da sua vida. Não é isso aí. Então, quando vocês for mandado perdoar até 70 vezes 7 no dia, pelo muito que vocês já foram perdoados, vocês digam assim quando vocês perdoarem a situação mais adversa da vida de vocês. Eu sou um servo inútil, porque perdoar o outro não é uma questão de fé, é a minha obrigação. E quando eu perdoar alguém de uma dívida enorme que ela tem comigo, eu vou me lembrar que Deus me perdoou de uma dívida ainda muito maior que eu tinha com Ele. Então, o contexto da parábola tem sentido porque ela fala de obediência, mas obediência ao quê? Os discípulos queriam espiritualizar, como eu e você já fizemos. E a gente já ouviu um monte de irmão dizendo, e a gente que é pastor ouve um monte no gabinete. Sabe, pastor, não tem como. Se Deus não fizer uma obra, um avivamento na minha vida, eu não perdoo essa pessoa nunca. Só que Jesus, em todos os seus ensinos, e ali Jesus já tinha ensinado, seu sermão da planície lá em Lucas, sermão do monte em Mateus, Jesus já tinha ensinado sobre o perdão. Não foi a oração que Jesus ensinou? Porque se você, no final da oração, porque se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, vosso Deus não perdoará as vossas. Jesus já tinha contado parábolas do credor incompassivo. Um homem foi perdoado de 10.000 talentos e não perdoou o outro que devia 100 denários, mostrando que havia uma incompatibilidade de razão nessa história. Como é que você foi perdoado de uma dívida impagável e você não perdoa o cara que é um ser humano? Como é que Deus, sendo perfeito, perdoou você dos seus pecados e você, imperfeito, não perdoa outro ser imperfeito? Só que quando Jesus ensina para os seus discípulos que não venham escândalos, tá? Perdoem. Ah, não. Mas como é que é isso? Até 7 vezes, o outro evangelista vai dizer, né? Tem esse mesmo texto em outro evangelho, o evangelista, se não me engano, Mateus, diz assim, e Pedro pergunta, até 7 vezes? Porque 7 era o símbolo da plenitude, e na piedade judaica, o cara perdoar 7 vezes, ele já era o top. Né, irmãos? Ele não era nem, ele já era o top da espiritualidade. Era aquele irmão que você dizia assim, ó, se tem alguém parecido com Jesus nessa igreja, é fulano de tal, vai lá conversar com ele. Ele perdoou 7 vezes, aí Jesus diz assim, não, 7 não, 70 vezes isso, no dia. Se ele vier com você, ter com você naquele dia, faz isso por ele. Aí, os discípulos dizem, Senhor, aumenta-nos a fé. E eles querem fazer o quê? Eles querem espiritualizar. E Jesus ensina que o princípio aqui não é falta de espiritualidade. Espiritualidade vocês têm. Se vocês tiverem a fé como um grãozinho de mostarda, vocês vão fazer grandes coisas. Vocês já tinham feito. Já tinham participado do milagre da multiplicação dos pães, já tinham participado de um monte de evento.
Então o problema deles não era espiritualidade, era obediência. Por isso Jesus vai e conta essa história, que não tem pé nem cabeça. Como é que esse funcionário vai descansar antes de fazer as coisas para o seu patrão? Ele é obrigado a fazer aquilo, ele vive para isso. Irmãozinho, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Jesus Cristo, com o seu sangue, nos comprou. Você só trocou de dono. Esse negócio que eu sou meu, a vida é minha, a vida não é sua nem minha, a nossa vida é de Cristo. E se Ele de nós exige alguma coisa e a sua palavra nos diz, nós devemos fazer, como seus discípulos e como aqueles que foram por eles comprados. Agora, escravos que são tidos como amigos, mas escravos. Não vos chamam mais servos, não tem vontade própria. Não, a vontade do servo é a vontade do seu senhor. Não vos chamamos mais servos, mas amigos. Não é isso? O verso seguinte é interessante, né? Mas vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Você quer ser meu? Você não é mais servo, não, você é meu amigo. Mas você vai ser meu amigo se for meu servo. Portanto, percebe como essa parábola tem muito mais peso e muito mais valor, porque ela não é uma história que está desconectada de uma realidade. O negócio é o seguinte, e para acabar com a sua vida e a minha nessa noite: perdão. Perdoar. Tem que perdoar, irmão. Não adianta nem espiritualizar. Não adianta nem espiritualizar e dizer assim: ah, não tenho fé. O seu problema não é fé. Você está aqui é porque você tem fé. Você está aqui porque algum dom, algum pingo de fé você tem, e um pingo do tamanho que seja ainda de um grão de mostarda resolve o problema. O seu problema e o meu não é fé. O seu problema e o meu é que a gente ainda está sentado na cadeira que é de Cristo. É Ele que deve estar no centro da nossa vida. E a gente deve estar rendido a Ele, de tal maneira que a gente não tenha, como disse o bispo, a gente não tenha mais a nossa vontade, mas a nossa vontade seja cumprir a vontade do nosso Senhor. Se formos obedientes, é isso. E, para terminar, e quando você, irmão, fizer a sua oração hoje à noite em casa, disser: Senhor, que coisa difícil eu ouvi hoje, e disser assim: Deus, aumenta a minha fé, me ajuda a perdoar hoje, e você com todo o esforço, ainda não procurar a pessoa, mas já fizer uma oração por ela, a tendência nossa é achar que fizemos um grande esforço. A gente tem que se lembrar das palavras seguintes: somos servos inúteis. Só fizemos o que tinha que ser feito. Só isso. O grande trabalho, quem fez foi Deus em Jesus por nós. Deus abençoe você. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.